Certa vez Jesus ia passando e viu um homem que era cego desde o seu nascimento. Interessante é que os discípulos de Jesus, ao se depararem com aquela situação, perguntam para ele quem havia pecado, se o próprio cego ou se os pais dele. Jesus então responde que nem os pais, nem ele. Aquilo aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Depois daquela ocasião, Jesus então recupera a vista daquele homem. Os religiosos da sua época, por sua vez, passam a interrogar aquele que havia sido recuperado por Jesus, perguntando quem lhe fez aquele milagre. O cego ou o ex-cego explica detalhadamente para eles, ainda não satisfeitos, eles levam aquele homem que era cego à presença das autoridades. Diante das autoridades, a satisfação não ocorre, mandam então chamar os pais daquele homem para que comprovasse se de fato aquele era o seu filho que havia nascido cego. Os pais confirmam que de fato era o seu filho, mas que eles não podem responder, pois ele já tem idade e pode falar por si sobre quem havia feito aquele milagre. Aí vem o texto das Escrituras Sagradas e nos diz que aqueles pais responderam dessa forma com medo dos religiosos, porque se alguém confessasse a Jesus como Senhor, seria expulso da sinagoga. Sabe que esse relato me trouxe inúmeras reflexões, dentre as quais uma eu gostaria de compartilhar com vocês em nossa conversa de hoje. Olá meus amigos, olá minhas amigas, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam em nossos corações. O medo de perder lugar, o medo de ser expulso de determinado ambiente, o medo de perder as amizades, o medo de entristecer os familiares. Essa série de medos tem alcançado muitos corações. Pessoas que já têm compreendido o Evangelho de Jesus, que têm entendido a necessidade de convidá-lo para ser Senhor da sua vida, mas que ainda não fez, com medo da reação daqueles que estão à sua volta. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que tem compreendido a necessidade de entregar a sua vida aos cuidados de Jesus, ao senhorio de Jesus, é com você mesmo que eu estou falando. Eu falo a você porque você sabe, você tem percebido que você estava cego diante de algumas coisas, mas que agora você já passa a enxergar como antes não enxergava. Saiba que é o próprio Jesus que está abrindo os seus olhos. Enquanto os pais daquele homem que era cego, da passagem relatada por mim agora há pouco, eles estavam com medo de se pronunciar a respeito de Jesus. O próprio homem, quando questionado pelos religiosos da época, que alegavam que Jesus era pecador, porque não obedeceu o sábado, a guarda do sábado, que foi o dia em que foi realizado aquele milagre, esse homem salta, ergue a sua voz e diz: se pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Meus amigos, Jesus tem poder de abrir os olhos dos cegos. Portanto, não tenha medo de perder algum lugar por confessar Jesus como Senhor da sua vida. Não tenha medo de perder as amizades por confessar Jesus como Senhor da sua vida. Não tenha medo de entristecer os seus familiares por confessar Jesus como Senhor da sua vida, pois é o próprio Jesus que está abrindo os seus olhos para que você veja. Se esse conteúdo é relevante para você, eu lhe convido a compartilhar para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Jesus está abrindo os seus olhos. Creia nisso. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Um grande abraço.